valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão. Uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco do momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França, ADEPA. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sou eu, meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Segue-me tu, disse-lhe Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades do trabalho cristão, muitas vezes, observamos companheiro altamente preocupado com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convidado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamento à pressas, que penetrará, porém, o campo das causas. Estaríamos na elevada condição daqueles que podem analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode construir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti, segue-me tu. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.353 edições. Doutrina espírita,
A ciência, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos colocando sempre no cenário da imortalidade. Afinal de contas, Deus existe, somos os seus filhos e precisamos entender tudo isso, porque nós fazemos parte desse grande contexto. E o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará vem contribuindo sim, afinal de contas, são para mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e tá chegando mais gente. É sinal que o mundo está acontecendo e você, querido ouvinte, precisa entender isso. Nada de desânimo, depressões, síndrome do pânico, ansiedades, não. Vamos ver qual a causa. E o Espiritismo pode sim colaborar com isso, lhe dando sempre qualidade de vida. E fique antenado conosco até o final desta edição. E como sempre falamos aqui, o mundo está acontecendo, a internet ajuda, existe países aí que tá uma maravilha, mas vai chegar aqui no Brasil, vai chegar sim, Nonato França disse que vai. Olha só essa curiosidade, lá nos Emirados Árabes se torna, os Emirados Árabes se torna o primeiro país do mundo a aumentar o final de semana para sexta, sábado e domingo. Não é uma maravilha, Nonato? Com certeza. Agora me permite um adendo dentro desse aspecto. Se fosse eu o dono dos petróleos, essa sexta, sábado e domingo seria segunda, terça, quarta e quinta, no caso, né? Mas é as leis humanas aí sendo compreendidas e o ser humano, lógico, fazendo o seu papel. Não é que vai ficar uma vida ociosa. Se houve essa resolução lá, é sinal que compreensões diante do comportamento da vida estão sendo muito bem entendidas. Então são conquistas de certos países. Então vamos fazer a nossa parte para isso já chegar aqui no Brasil. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Quando você encontrar trevas diante de si, não as braveje. Controla elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho na subida. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui suas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, e informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço eletrônico da ADEPA é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo das informações do movimento espírita. E lá nas nossas plataformas digitais tem endereços de casas espíritas. Isso porque os nossos expositores fazem essas visitas fraternas, amigáveis, compartilhando conhecimentos. E eu, Douglas Lopes, estarei fazendo uma visita agora, dia 11 de julho, às 19 horas, no Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, que fica localizado no Conjunto Satélite WE8, casa número 535, Belém, Pará, Brasil. O tema que nós vamos levar: a mediunidade nossa de cada dia. Estudo que compete de uma forma muito bem racional ao espiritismo. Então você que mora aí pelo Conjunto Satélite,
Vá lá conhecer a Leila, muito amigável, e conhecer toda a turma que trabalha lá no Lírios de Amor e Paz, no Conjunto Satélite. Mas e aí você? De vez em quando vai fazer uma visita à bucólica ilha de Mosqueiro? Não deixe de visitar também os centros espíritas de lá. Trouxemos a relação Centro Espírita Sementes de Luz, Rua Lalor Mota 289. Atividades segunda, terça e quinta, sempre às 19h30. Centro Espírita A Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Toda sexta-feira, o A Caminho da Luz promove palestra pública às 19h. Damos uma ideia. Você que vai final de semana a Mosqueiro, vá cedo, participe de uma palestra lá e depois vá para sua casinha curtindo o final de semana. Toninho Malvadeza aí diz que vai dar uma passada lá. Tá lá. Ele disse que agora nesse período de julho ele vai fazer uma visita a ele disse que vai conhecer lá os nossos irmãos da Casa do A Caminho da Luz. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas da ADEPA. Endereço, repetindo, AD-PA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso, Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Doutrina espírita, o nosso Consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Daí nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem
terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. E vamos a mais uma curiosidade. Terceira chamada, preocupa-se com você, seu corpo de carne. Não pode sofrer alterações no corpo de carne. E a tecnologia ajuda, mas às vezes, quando nós não usamos de forma correta, atrapalha muito isso. Olha essa. Fotografar ou filmar eclipse solar pode danificar celular e câmeras. As únicas formas seguras de presenciar o eclipse são por meio de uma câmera obscura caseira, a qual você usa uma caixa de papelão, faz um buraco e coloca um papel para receber a projeção do fenômeno. A outra forma é com óculos que bloqueiam a maior parte da radiação ultravioleta e infravermelho. Quer dizer, prejuízo duplo se você usar de uma forma incorreta, na câmera do celular e nos seus olhos. Então vamos apreciar as coisas de Deus com bastante equilíbrio. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Marcele Bonatti, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não deseje aquilo que pertence ao outrem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino lhe há de chegar às mãos, na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata, você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Falando nessa curiosidade, não cai um fio de cabelo de vossas cabeças. Eu sou careca. Querido ouvinte, quem não me conhece nas redes sociais, diga, faça ideia. E Deus estava contando cada um que estava caindo. Eu não. Mas a coisa é séria, Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 2 de julho de 2024. Simone celebra aniversário e desabafa sobre o medo da morte. A artista relembrou todo o processo e os momentos de intenso medo da morte. Autor, Tainá Coelho. Fonte, Notícias de Minuto. Simone, cujo nome completo é Simone Benigni Galasso, é cantora, apresentadora e atriz. Ganhou fama ainda criança no início dos anos 1980, como integrante do grupo infantil Balão Mágico, que fez grande sucesso na música e na televisão brasileira. Em 2022, Simone foi diagnosticada e revelou publicamente que estava lutando contra um câncer no intestino. Desde então, a cantora compartilha atualizações sobre o tratamento e progresso nas redes sociais, recebendo apoio de fãs e colegas. Na segunda-feira, dia 1º,
A cantora Simone completou 48 anos e compartilhou um texto emocionado celebrando sua jornada desde o diagnóstico do câncer há 2 anos. Em uma retrospectiva tocante, ela relembrou todo o processo e os momentos de intenso medo da morte. Que loucura é a vida, né? Há 2 anos, em 28 de julho de 2022, descobri um câncer. Tive que me reconstruir como mulher, olhar para o espelho e não me reconhecer. Tive muito medo de morrer, mas a minha fé era muito maior, disse ela. Simone revelou ter enfrentado a perda dos cabelos 2 vezes e passado por 33 sessões de radioterapia. Fiquei em carne viva, destacou, mas sempre tive uma vontade imensa de viver. E vocês, minha família, meus amigos, cada um em sua religião oraram por mim. Olha, eu aqui hoje, comemorando 48 anos, com muito orgulho, celebrou. Em um gesto de gratidão, a cantora agradeceu a todos que estiveram ao seu lado nessa batalha. Cada marca no rosto e cada cabelo branco carregam muita história. Sou só gratidão, primeiramente, a Deus. Meus filhos, minha mãe, meus verdadeiros amigos, meu médico maravilhoso e toda a sua equipe. 48 anos e 2 anos que renasci, literalmente, me tornando quem sou hoje. Obrigada, afirmou. Nonato França, a questão do medo da morte, ela realmente surpreende a esmagadora maioria da população mundial. Mas, ao mesmo tempo, vem ganhando uma outra visão. Qual é? O olhar sobre Deus. Quanto mais nós olhamos para Deus, menos medo nós temos da morte. Quando a pessoa tem muito medo, mas medo mesmo, pavor da morte, é porque está um pouquinho distante de Deus, não é verdade? Com certeza. Quando você lia o texto, eu me lembrei que uma vez aqui você comentou sobre a morte e disse que há o medo natural, que no caso este é um deles. Não é? E a doutrina espírita nos explica com maestria essa questão do medo da morte. Ela está intrinsecamente ligada à questão da lei de conservação, tá certo? Que faz parte das leis morais divinas. A nossa relação com Deus também, nesse aspecto, nos dá mais segurança, principalmente quando fazemos essa proximidade, nos dá mais segurança de exercer esse medo temporariamente enquanto aqui estamos, abre aspas, vivos, fecha aspas, no aspecto físico. Então é natural, é perfeitamente natural. O que nos preocupa também dentro desse aspecto do medo é aquilo que iremos enfrentar no outro lado, que nós chamamos o mundo espiritual. E aí é que advém aquele medo no sentido de pavor. Não por aquilo que ainda se aprendeu em outras épocas com relação à religiosidade, mas das consequências dos nossos atos aqui e agora, como nos ensina a doutrina espírita, para que nós façamos essa proximidade com Deus, exercendo a obediência às suas leis, tendo uma tomada consciente de que somos imortais e de que mesmo lá, nas consequências que muitas das vezes não são aquilo que nós esperamos, nós conseguiremos vencer. Então nós temos 2 tipos de medo da morte. O medo instintivo, que é uma coisa natural, sobrevivência, e o medo consciencial. Exatamente. Olha, muito 10. bem essa abordado, tu abordaste de uma forma magnífica. Você, querido ouvinte, tem que se perguntar: qual é o meu verdadeiro medo da morte? É o medo que preserva a vida, é o instinto mesmo da sobrevivência, ou o medo consciencial? Porque eu acredito, Nonato, acredito não, eu até atesto fielmente, que o medo consciencial é o que gera mais pavor. Eu aprontei, eu vou pro quinto dos infernos. Então, para que você não tenha esse medo consciencial, né, Márcia Libonati, é só buscar Deus. As situações, elas existem. O instinto de sobrevivência está aí. O medo é natural, mas não deixe que o medo consciencial
acelera inclusive o processo da doença. A confiança em Deus faz com que aquele medo diante de uma doença, como foi o caso dela, seja transitório. Tanto é que ela superou. Superou muita coisa, mas ela deu relato. Eu busquei Deus, busquei os amigos. Então, vamos entender o nosso medo, não é verdade? A compreensão é tudo, né? Eu trabalho muito, como eu tenho meus medos também, eu trabalho muito com relação à ação e reação. Então, por que eu estou sentindo isso? E o que eu devo mudar? Né? Apenas isso. Simples. Aí a gente relembra a questão 909, do Livro dos Espíritos, dá para mudar, basta a vontade e fazer movimentos simples. Então, se você está passando por alguma situação redentora, que nós espíritas chamamos que nós chamamos de redentora e as pessoas chamam de doenças no corpo, faça essas reflexões. Entenda perfeitamente que existe o medo natural, como o Nonato explicou maravilhosamente, e tem o medo consciencial. Se está alguma coisa aí para se ajustar, ajuste logo. Possa ser que você fique ou possa ser que você vá, mas o importante é ter a consciência tranquila do dever cumprido. Parabéns a você, Nonato, Márcia Libonati, pela colaboração. O assunto realmente remete a reflexões. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Dona Onete no meio do Pitiu. E essa vai para o meu querido amigo, o Nonato lá João Renato, lá do Conjunto Marex. Ele adora quando no Terceira Chamada eu coloco no meio do Pitiu. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do Ver-o-Peso, pitiu dos nossos peixes d'água doce. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. E vamos a mais uma curiosidade, terceira chamada, passeia pelo conhecimento humano, tecnologia, internet, corpo humano, relacionamentos. E olha essa aí, nosso rosto muda de cor quando estamos com vergonha, porque nosso corpo libera o hormônio adrenalina, que aumenta o fluxo do sangue, ocasionando a vermelhidão. Então não dá para esconder a emoção, o corpo diz, o corpo diz. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles o maior carinho e apoio, para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existente entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 239. Conhece os espíritos os princípios das coisas? E eis a resposta dos imortais: conforme a sua elevação e a sua pureza. Os inferiores não sabem mais que os homens. Evolução, né, Nonato?
evolução, né? Com certeza. Muito interessante a pergunta que Kardec fez e mais sabe ainda a resposta dos imortais. Porque conforme a sua elevação, né? Não é elevação física, é a elevação da força moral do conhecimento. É simples a gente ver aqui na Terra, todos nós nos consideramos iguais, por quê? Porque estamos no mesmo nível. A partir do momento em que nos elevamos, tá certo? Ou nos sublimamos, nós conseguimos ter uma visão melhor das coisas. E o interessante é a resposta, é a elevação e a pureza, que é o caso dos sentimentos. Por isso que o Espiritismo diz que nós somos simples e ignorantes no começo de tudo. Então, é essa a pergunta e a resposta sábia que foi feita para os imortais e que responde que nós somos inferiores. Então, se somos inferiores, estamos no mesmo nível dos homens, que nada mais são do que os espíritos que estão encarnados. E tem aquela anotação, né, de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Exatamente. Evolução. Porque evolução, porque questão de pureza está relacionada ao coração para nós ainda exatamente por isso. Porque é lá que, não é lá que está o nosso sentimento, mas é lá o primeiro a despertar os sentimentos, seja ele qual for, de ódio, de amor, de vingança, de perdão. Então ainda está tudo em um certo, digamos assim, relacionamento. Então quando Jesus fala bem-aventurados os puros de coração, é porque já não existe mais esses sentimentos que não se permite mais vibrar o coração ao ponto de até infartar. Isso. Agora tudo isso, né, Márcia Libonati, são conquistas do conhecimento. Você só vai conseguir ser esse puro de coração, você só vai conhecer realmente algumas nuances de Deus pelo esforço próprio, né? Com certeza, a evolução ela só vem quando a gente batalha por ela, né? O conhecimento adquirido. Essa semana, por exemplo, eu fui fazer uma palestra pelo Lírio do Vale e eu tive que me sentar no banquinho e pesquisar muita coisa para poder me aprimorar e passar o melhor para o público do Lírio, né? E aí, a partir daí, eu comecei a aprender melhor, né? E nesse aprendizado, a gente passa a olhar de uma forma diferente as coisas e a perceber que aquilo que a gente tem de conhecimento é pouco, né? E o pouco não é o suficiente para a gente começar a compartilhar. E tem que ter muito mais ainda, né? Para agregar mais e mais e compartilhar mais e abrilhantar um pouco mais o que o Lírio tem para participar para a gente. Então, é aquilo que agrega mais valores a todos nós. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com Cancioneiros Espírita. A vida não tem fim. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Não é preciso nunca mais alguém chorar, Nem lamentar, sofrer, enfim, por pensar que a vida tenha fim. basta parar pra compreender O que é mesmo viver, e a razão vai te mostrar. a lei é sempre evoluir, eterno aprender a amar. Sem deixar de existir. Permita o teu coração te levar por entre as estrelas, voar noutros mundos, viver muito mais que sonhar. A lei é sempre evoluir, eterno aprender a amar, sem deixar de existir. Permita ao teu coração te levar por entre as estrelas, voar noutros mundos, viver muito mais
a sofrer, enfim. Por pensar que a vida não tem fim. Basta parar pra compreender o que é mesmo viver, e a razão vai te mostrar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Dias de Pressa. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Dias de Pressa. Você já teve a impressão de que os dias se passam cada vez mais céleres? Já passou pela sensação de natais cada vez mais próximos uns dos outros? Ou de semanas que passam tão corridas que nem notamos os dias que escoam? Esses são dias de pressa, de correria, de intensidade. São dias onde as necessidades, deveres e compromissos se avolumam, e dias, noites, semanas são ocupados intensamente. E já não vemos o tempo passar. Já não mais nos debruçamos na janela da vida para ver a vida passar. Não há tempo, com tão pouco tempo, para ver a vida. Só nos sobra tempo para vivê-la. Com a mente constantemente ocupada, o pensamento está sempre no próximo compromisso, no dever seguinte, no compromisso que se aproxima. Passa-se a viver o tempo dos nossos compromissos, o tempo da agenda cheia de datas, o tempo de fora. E o nosso tempo de dentro? O tempo de nossos sentimentos, do nosso corpo, das necessidades internas. Será ele o mesmo tempo de fora? Ao nos atrelarmos a tanto e a tudo, os olhos, mente e preocupações ficam com as coisas de fora e esquecemos das coisas de dentro. O tempo que nos impusemos para viver não é o tempo do nosso organismo e de nossas emoções. Quantas vezes as refeições são engolidas ao atropelo, quando não esquecidas, prejudicando o aparelho digestivo. E a mente, exigida intensamente, o controle emocional sob pressão constante, os sentimentos sempre em desafio, não encontram espaço para serem cuidados. Vivemos como se tivéssemos somente um mundo externo a cuidar, sem preocupações com o corpo, descomprometidos com a alma. Como resultado, doenças que se instalam precoces, níveis de estresse ou fobias se instalando em nós, sinalizando que algo está errado. É verdade que a vida é feita de desafios e que devemos cumprir nossas obrigações profissionais, buscar melhorar nossa condição de vida, dar conta dos compromissos assumidos. Mas nada disso nos impede de vivermos como alguém que não esqueceu que tem alma e que o corpo é somente veículo de que essa se utiliza, buscando aprendizado. Desta forma, não se deixe envolver tão intensamente pelas coisas do mundo, já que ele é passageiro, e de eterno, somente sua alma. Coloque na sua agenda também o seu tempo de oração, os momentos de meditação, as horas de reflexão, tão necessárias para a vida de dentro. Dê a si mesmo a oportunidade de almoçar com o prazer de sentir o gosto da comida, de desfrutar da companhia de quem compartilha a mesa, de respeitar o tempo de dentro. Mesmo que a vida nos exija muito e o tempo fique exíguo, as coisas de dentro terão sempre tanta importância quanto as coisas de fora.
Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Não vamos cansar de dizer, até porque o conhecimento da neuroplasticidade diz que nós temos hábitos repetitivos. E muita gente sofre porque ainda não conseguiu tirar aqueles hábitos infelizes da alma. Conhecimento passa também por isso. Se nós não ficarmos batendo na tecla, alguém pode esquecer que a informação já foi dada. Então nós continuamos a insistir. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E a neuroplasticidade, estudo da neurologia, já diz que o nosso cérebro tem a capacidade de remodelar as células do nosso corpo. Células doentes pode ser renovada a partir de quê? Da vontade, da ação do bom pensamento. E a doutrina espírita, ela vem ajudando sim a você compreender cada vez mais que mundo espiritual é uma coisa, mundo material é outra coisa, mas estamos numa reencarnação. Então o momento da prece é um momento em que nós vamos mobilizar energias eletromagnéticas, sintonizando com as forças poderosas da natureza. Já afirmava Jesus: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E tem os benfeitores da humanidade de plantão, aonde alguns sempre colocam elementos medicamentosos na água. Você já separou a sua água? Dá tempo. Vá lá pegar sua água para que o seu anjo da guarda ou o espírito benfeitor fluidifique essa água. Quando você tomar essa água, você vai se sentir melhor. Principalmente você que está passando por algum momento redentor da carne, doenças na carne. Então não perca o ânimo. Deus existe. Precisamos entender as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. E eis as pessoas que sempre participam aqui conosco deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro das Sacramentas, o José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góes e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Forte abraço, Celso. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no Bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e no Manuel de Manacapuru, Amazonas. E Nonato, qual é o nome daquele cidadão que nós encontramos ali, logo que nós vínhamos entrando na RBA? Mas nós vamos colocar. Ele disse, olha, fale lá no nosso nome, mas eu vou me lembrar. Gaia, não é? Acho que é Gaia, uma coisa assim. Tipo Gaia. Mas está antenado, é porque a memória está correndo rápido, mas meu amigo. Eu vou lembrá-lo, não pelo nome, mas por aquilo que ele disse, que ele foi secretário do Major Santana, funcionário do Major Santana, na época que o Major Santana foi prefeito de Belém. Bené da Gaita. Isso. Tá vendo só, meu querido amigo? Lembrei pela gaita. E aí os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora,
o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada à redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Chico Xavier. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas,
para sempre, Senhor.